Amados, a paz de Cristo. Bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Este programa tem como intuito levar a palavra do Senhor para a descoberta, bem como para a difusão, de forma que ela possa alcançar povos, nações, tribos e línguas, para que estas, por intermédio desta recomendação, desta exortação, desta palavra que representa o maná e as codornizes, o povo possa ter substância, força e inspiração, luz e direção, enquanto pão da vida, para que possam ser conduzidos para o pasto até o regresso do noivo, o qual voltará para desposar a sua noiva. Então nós pretendemos por essa via, enquadrando este programa na Academia de Liderança Servant Leadership, podermos de uma forma contínua produzir conteúdos que possam alimentar-nos espiritualmente e manter-nos unidos também em espírito, conquanto é nossa missão desenvolver novos discípulos pelo Espírito Santo, para que este legado possa ser transmitido de gerações para gerações e que também possa crescer o esquema piramidal, para que essa estrutura de suporte e de apoio ao ministério eterno de Cristo, que hoje consta como eterno Rei, como eterno sacerdote, para que possamos preparar o estabelecimento definitivo do reino de Deus aqui na face da terra. Então, o tema para a aula de hoje é o reinado de Davi. Este tema nós vamos refletir à luz do livro de 1 de Samuel. O trecho vai ser desde os capítulos 16, verso 1, até o capítulo 19, verso 24. Os principais assuntos que nós vamos tratar à luz deste tema, o reinado de Davi, vão ser 4. A primeira vai ser os mecanismos ou o processo pelo qual ocorreu a escolha de Davi. Mais uma vez nós vamos aqui observar que vigorou o critério de Deus para a escolha do homem por ele ungido ou a ser ungido por ele por intermédio de Samuel, e não o critério do homem. A segunda parte nós vamos falar do momento em que Davi, movido somente pela sua fé, isto é, por um cajado e também por uma arma de funda, ele pudesse enfrentar um gigante com 3 metros de altura e com uma couraça que pesava 50 quilos. E pela fé ele venceu a este grande inimigo, que é de forma recorrente usado em nossas orações e intercessões como sendo uma das principais barreiras comparado ao Jordão, comparado ao mar Mediterrâneo e comparado a um deserto. Temos a terceira parte deste tema, que vamos falar sobre a amizade entre Davi e Jonatas. Jonatas, filho de Saul, em que esta amizade foi tão aclamada a ponto de merecer um hino salmístico feito por Davi, quando este lamentava a morte de Jonatas. A quarta e última parte é quando Jonatas, agora amigo de Davi, revela a Davi o risco de vida que ele corria, ocasionado pelos ciúmes que o seu pai Saul tinha relativamente a este, dando a conhecer a todos os seus servos, incluindo a Jonatas, o plano que ele tinha de tirar a vida a Davi. Então, antes de mergulharmos para este conteúdo com maior profundidade, vamos recuar para nos lembrarmos do que nós tratamos na última aula. E nesta nós falamos sobre Saul. Nós vimos que Saul foi aquele rei ungido por intermédio do profeta Samuel, por indicação de Deus, quando o povo reivindicou e exigiu que Samuel indicasse para eles um rei que pudesse administrar a justiça, pudesse pelejar por eles, pudesse ir à frente deles nas suas expedições militares. E depois é assim que Samuel, tendo sido revelado pelo próprio Senhor, que no dia seguinte, naquele mesmo local, haveria de ocorrer a ele um homem vindo da tribo de Benjamim, e que ele deveria ungir esse homem como rei de Israel,
para que ele iniciasse a libertação do povo do jugo dos filisteus. Então, uma vez tendo sido ungido rei de Israel, tendo sido ungido Meleque, Saul, nós sabemos que Saul recebeu instruções por parte deste que o ungiu, que era o sacerdote Samuel, para que ele observasse alguns sinais e depois, no terceiro sinal, quando ele se encontrasse com os profetas que estavam a descer da zona alta, ele pudesse igualmente profetizar com esses mesmos profetas. É daí que vem o ditado, afinal Saul estava entre os profetas, mas isto não significava que Saul já era um profeta em si. Foi esta confusão de percepção, bem como de âmbito da sua atuação, que fez com que Saul, através de um ato de insubordinação e de insubmissão, isto é, através da sua apostasia, que é deixar de cumprir aquilo que era uma recomendação, uma lei, esta instrução que Samuel lhe deu, ele acabou por usurpar as funções de sacerdote de Samuel, quando ele, movido pela emoção, acabou por oferecer ele próprio holocausto. É a partir deste ponto que o profeta Samuel aparece a Saul e lhe repreende dizendo que o Senhor queria hoje confirmar contigo um reino eterno, mas como desapontaste, ele hoje vai escolher um outro homem segundo o seu coração. Então é a partir de esta apostasia de Saul, seguindo-se a mais duas que Saul cometera, e a terceira derradeira foi o fato de ele ter poupado os filisteus, quando a orientação era para que ele votasse anátema e reduzisse tudo, anátema, e reduzisse tudo a espólio, para que depois isso se tornasse um incenso que subisse ao Senhor. Então, ele poupou o rei dos filisteus, Agag, e ele também poupou alguma parte do rebanho. E é assim que neste terceiro derradeiro sinal, acompanhado também da fúria que ele teve para com seu filho Jonatas, que acabaram por ser um acumulado de falhas, porque o Espírito de Deus já tinha saído de Saul, fez com que Saul acabasse por finalmente perder a presença do Espírito do Senhor, pois o Espírito do Senhor já não estava mais com Saul. Então foi sobre isso que nós tratamos na última aula. Então vamos entrar agora para o reinado de Davi. Por essas alturas, sobre a escolha de Davi, Samuel ainda lamentava e mostrava-se abatido pelo descaminho de Saul. Então aparece o Senhor novamente para Samuel nesta fase. Porque a primeira vez o Senhor tinha aparecido para Samuel a orientar para que ele fosse ungir a Saul. Mas agora o Senhor aparece para Samuel e diz: Samuel, por que até agora tu lamentas a deserção ou a minha falta de confiança para com Saul? Levanta-te, leva o teu azeite e o marfim e vá até Belém, em Judá, para a casa de Jesse, que lá eu vou te indicar a quem que tu deves ungir como o rei de Israel. Então, o Samuel pergunta ao Senhor: como é que eu vou fazer isso? Porque se Saul souber que eu vou fazer isso, ele é capaz de me matar, de me tirar a vida. Então o Senhor diz a Samuel: leva uma novilha e diz a quem te perguntar que está a oferecer o holocausto. Então parta assim Samuel para Belém, em Judá. Leva uma novilha. Quando ele está a partir pelo caminho, quando ele está a entrar em Belém, descem anciãos e vão ao encontro dele. E dizem: bem-vindo, o que é que te traz até cá? É por algum problema ou é pela paz? Então, Samuel diz: eu vim aqui para oferecer holocausto. Então, vocês agora purifiquem-se, para vocês também acompanharem, irem comigo até a zona alta, para irmos oferecer o holocausto. Então, Samuel ainda não tinha dito, nem aos anciãos, nem a qualquer outra pessoa das que ele cruzou-se com eles até agora, qual era o verdadeiro motivo da sua ida a Belém. Então, depois, quando Jesse também saindo ao encontro dele, ele também instruíra para que Jesse, ele próprio, Samuel, purificou Jesse, purificou os seus filhos e convidou para que todos com ele subissem para ir oferecer o holocausto. Pois essa era a lei do Antigo Testamento. O sacerdote
antes de oferecer sacrifício holocausto, ele tinha que primeiro purificar-se a si, purificar-se a quem o acompanhava, para que pudesse depois de seguida oferecer o holocausto, em jeito de sacrifício de comunhão. Então, quando sobem para a zona alta, começa então Samuel a perguntar a Jesse: quem são os teus filhos? Onde é que estão os teus filhos? Jesse tinha, de acordo com esta parte da Escritura Sagrada, Jesse tinha 7 filhos. Mas na verdade Jesse tinha 8 filhos. Então Jesse responde: tenho 7 filhos. Então Samuel diz: chame-os um a um, porque eu quero vê-los. Então entra o primeiro filho de Davi, o primeiro filho de Jesse, irmão de Davi mais velho. E este, quando entra, Samuel, tentado, ele quis logo identificar aquele primeiro que entrava por causa do seu belo aspecto. Né? Era alto, era formoso, era forte, de belo aspecto. Então ele quis, pelos seus critérios, pelos seus próprios olhos, ele entendeu ou achou que aquele que era a pessoa o qual ele deveria ungir, conforme a instrução de Deus. Então quando Deus diz: Samuel, não é este que tu deves ungir, pois o homem vê com os seus olhos, mas Deus vê com os seus critérios específicos. Então chame mais, eu vou te dizer quem é a pessoa que deves ungir. Então Jesse mandou ouvir o segundo. Também Samuel disse: não é este. Jesse manda vir o seu terceiro filho. Samuel também diz: ainda não é este. Então Jesse mandou vir o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E Samuel disse: ainda não são estes. Não haverá um outro filho para além destes? Então Jesse diz: sim, tenho um outro filho mais novo. Esse está a pastorear o rebanho. Então Samuel diz: chame-o. Então Jesse manda chamar o seu 8º filho Davi, que era pastor de ovelhas. Quando Davi entra, logo o Espírito do Senhor diz e confirma a Samuel que é este quem tu deves ungir. Samuel era de belo aspecto, tinha uma pele rosada, era louro, de uma baixa estatura, e dizem que era um homem de muita força. Para além disso, Samuel, se nós quisermos ver o homem segundo o coração de Deus, significava que Samuel era um homem que buscava incansavelmente a face de Deus através de oração, ação de graça e louvor. Então, quando Samuel vê Davi entrar, então ele unge a Davi, reconhecendo que aquele é que era a escolha do Senhor. Depois de Samuel ter ungido como rei a Davi, então Davi, desde essa altura, permaneceu mais algum tempo ali. O que acontece é que os primeiros filhos de Jesse, esses estavam enquanto comandantes, ou estavam enquanto generais, serviam a Saul como parte da força. Portanto, todos os filhos de Jesse estavam entregues para as tropas para servirem a Saul, e principalmente os mais velhos, os primeiros 3. Davi era pastor do rebanho. E agora Davi é ungido a rei por intermédio de Davi. Por intermédio de Samuel, perdão. Depois o que acontece? Naquela altura, então, os filisteus foram para a posição de ataque e posicionam-se junto ao monte que separava a distância de um vale. Então eles posicionam-se ali enfileirados, organizados e em posição de ataque, para eles poderem atacar os israelitas. Do lado dos israelitas, lá bem frente ao vale de Hebron, que era mesmo em frente à posição dos filisteus, então ali também alistaram-se e colocaram-se em fileira, em posição de ataque, também todos os membros do exército de Israel, que eram liderados pelo rei Saul. Quando eles colocam-se nessa posição, então sai do lado dos filisteus um homem que era um guerreiro desde a sua mocidade, chamado Golias. E Golias foi andando em posição de ir anunciar
transmitir uma mensagem para se iniciar formalmente aquela peleja. Enquanto Golias ia, à frente dele ia um escudeiro. Então Golias era um homem que estava vestido totalmente como um guerreiro, isto é, tinha uma espada que pesava 6 quilos, tinha toda uma couraça que pesava 50 quilos, desde um capacete de bronze, desde as pernas revestidas também com proteção, com um manto, uma capa, bem como com uma armadura. Todo este equipamento dele pesava 50 quilos. Então ele caminha atrás de um escudeiro. Ele aproxima-se junto à posição dos israelitas e ele os desafia, porque naquela época era comum haver esse tipo de desafios, em que homens combatiam ou homens desafiavam outros homens como se fosse uma forma de medirem forças. Então, Golias faz uma aposta com os israelitas, dizendo que enviem-me um homem da vossa confiança para este guerrear comigo. Se ele me dominar, então vocês vão escravizar a nós os filisteus. Mas se eu o dominar, então vocês vão ser os nossos escravos. Então, depois dele dizer isso, todos aqueles israelitas ficaram com medo, ficaram com pavor e ficaram com terror, porque eles começaram a olhar para as características de Golias. Golias era um gigante, era um guerreiro desde seu nascimento, tinha 3 metros de altura. Então eles começaram a se entreolhar entre si e ninguém tinha coragem de levantar-se para ir enfrentar o Golias. Então assim foi essa ameaça que Golias fez, foi perdurando durante 40 dias, 40 noites. Certa vez, pai de Davi, Jesse, diz: Davi, desce até a posição dos teus irmãos para ir saber como eles estão, conversar com eles e dar a eles alguns haveres ou pertences, porque eles estavam lá a servir. Então, Davi, quando desce, encontra o povo naquele terror. Então, ele aproxima-se para aquela posição, entregou os haveres que o pai havia enviado para os seus irmãos e ficou a conversar com os irmãos. Então, quando ele conversa com os irmãos, novamente volta a ocorrer aquela ameaça de Golias. Então, as pessoas começaram a se dispersar ali a correr. Davi, estando ali, pergunta: o que está a passar? Então, ele ouve alguém responder que nós temos um grande desafio, que é de enfrentar o inimigo. O inimigo é este Golias, e aquele que conseguir enfrentar e derrotar o Golias, o rei vai lhe dar muita riqueza, vai lhe dar como esposa uma das suas filhas, e a sua casa vai estar isenta de pagar o imposto. Então, Davi, quando ouve isso, aparece o seu irmão mais velho. E o irmão mais velho diz: o que tu estás a fazer aqui, Davi? É melhor tu voltares. Com quem ficou o rebanho que tu estás a pastorear? É melhor tu voltares para lá e ires pastorear o rebanho, porque já sei que tu só vens aqui para brincar, para conversar, para ganhar tempo e para ver uma luta. Então, como estás a atrapalhar-nos, melhor é tu voltares e ires pastorear o rebanho. Então Davi responde ao seu irmão: o que é que eu te fiz? Não te fiz nada de mal. Então Davi sai, vai perguntar às outras pessoas, aos outros irmãos. Então eles voltaram a repetir a mesma situação, bem como a promessa da parte do rei Saul sobre o que seria necessário para enfrentar. O que acontece é que, um pouco antes disso, ainda aqui na escolha de Davi, depois de Davi ter sido ungido rei, há um momento extremamente importante. Imediatamente após Davi ter sido ungido rei, o Espírito do Senhor vem sobre Davi. Quando o Espírito do Senhor vai sobre Davi, então aquele Espírito do Senhor que estava sobre Saul, que era rei até então, sai de Saul. Quando o Espírito do Senhor sai de Saul, porque Davi foi ungido rei de Israel, então aquele Espírito que sai de Saul entra em Davi. E a partir de então, Saul passou a ser atormentado por um mau espírito. Esse mau espírito foi um mau espírito que foi enviado pelo próprio Senhor. Então, os colaboradores mais diretos e próximos de Saul, eles aconselham a Saul, dizendo: nosso Senhor, nosso rei, nós te aconselhamos a tu contratares um músico para que este venha tocar os seus instrumentos. Pode ser que isso possa aliviar o teu tormento.
Então um deles diz, segunda, dizendo, sim, eu conheço alguém, filho de Jesse, de Belém. Esse é um bom tocador de harpa. Se tu o chamares, pode ser que ele possa te aliviar. Então Saul, ouvindo aquilo, concordou. Disse, mande-se chamar esse jovem, traga-o até cá. Então ele mandou um mensageiro para Jesse. Foi informar isso a Jesse, que o rei Saul pede o teu filho Davi. Então Jesse prepara Davi, para que Davi fosse ter com o rei, através de uma jumenta, e que nessa jumenta levasse oferta, levasse um odre de vinho, levasse trigo e levasse isso como oferta para o rei. Então, quando chega lá, o rei logo se afeiçoou, é assim que diz as Escrituras. O rei se engraçou com Davi, se afeiçoou a Davi e pediu que Davi ficasse lá mais algum tempo. Então, Davi ficou ali durante alguns anos lá junto a Saul, a servir a Saul como músico, como tocador de harpa. Só que também Saul foi apresentado naquele mesmo momento, não só como um tocador de harpa, foi também apresentado como um guerreiro valente e corajoso. Então Saul percebeu que Davi poderia lhe servir como escudeiro e como tocador de harpa. Então é quando depois vem este momento em que, após Davi ouvir ali no acampamento que havia aquele tumulto, aquela agitação por causa daquele inimigo chamado Golias, então Davi, a perguntar um a um, aquela informação chega até Saul. Então Saul manda chamar Davi e Davi diz a Saul que eu vou enfrentar este gigante, este inimigo. Saul diz, tu és uma criança, tu nunca sequer pegaste uma arma. Como é que tu vais enfrentar alguém que é um guerreiro desde a sua mocidade? Não é possível. Então Davi disse que não, meu senhor. Eu, quando pastoreava, se houvesse um urso ou um leão que pegasse uma só ovelha do meu rebanho, eu deixava as outras, eu ia atrás deste urso, deste leão, e tirava aquele rebanho que ele roubou da sua própria boca, depois quartejava, matava com as minhas próprias mãos aquele leão e aquele urso. Então não é este incircunciso que eu vou admitir que fica a vexar o Deus que eu sirvo. Então Saul fica admirado com a resposta de Davi e diz, está bem, tira o seu equipamento militar, o seu equipamento de guerra e vesta Davi para que Davi então enfrentasse Golias. Davi, quando experimenta aquela roupa de combate, estamos a falar da armadura, estamos a falar de espada de combate, capacete. Davi tentou dar uns passos, ele não se sentia nada confortável. E Davi disse que eu não vou conseguir fazer essa peleja com este equipamento, com este material. Então retire-se de mim este material. Quando se retirou aquele material de Davi, Davi pegou somente um bastião. E isto faz lembrar o bastião de Moisés. Porque o bastião de Moisés que era aquela vara. Era aos olhos comuns um simples bastião, uma simples vara. Mas nós sabemos que foi por intermédio daquela vara, pela fé que Moisés colocou naquela vara, foi a mesma fé que agora Davi faz com aquela vara. Então ele faz com aquela vara para querer enfrentar o Golias. Para além daquela vara, ele tinha em si um molforte que lá dentro tinha uma funda. Funda é algo como se fosse uma fisga. Ele depois coleta 5 pedras e coloca lá atrás. Então ele vai para enfrentar o Golias. Então quando ele vai para enfrentar o Golias, Golias começa a olhar para Davi e começa a fazer cálculos, começa a medir com os olhos dele a Davi. Ele diz assim a Davi, tu achas que eu sou um cão? Por que me enfrentas com um pau? Então eu hoje vou te tirar a vida e depois a tua carne vai ser consumida com as aves dos céus. Então Davi, quando ouve isso, Davi diz assim, tu me confrontas, tu me enfrentas com espada, com escudo e com armadura. Mas eu vou te enfrentar em nome do Senhor a quem eu sirvo. E hoje vou te tirar a vida e a tua carne vai alimentar as aves dos céus e as aves de rapina.
Então, quando Davi diz isso, é como que seu grito de guerra, como seu hino, como que é colocar Deus à frente dele. Então, quando o Senhor ressalta em espírito para Davi, e Davi, quando se faz enfrentar o Davi, ele tira do seu alforje uma pedra, coloca na sua funda e lança, projeta em direção a Golias. Acerta Golias precisamente da sua cabeça, aquilo fura a cabeça de Golias, Golias cai tombado totalmente. Então, Davi, quando vê Golias totalmente tombado, ele não tinha nenhuma arma metálica, de ferro. Ele tinha somente o quê? Tinha somente a sua fé, um bastião, o sol forte com uma funda e pedras somente. Então ele vai junto até Golias, retira a espada que estava na banha do próprio Golias e corta ele pessoalmente a cabeça do Golias. Quando ele faz isso, todo aquele povo ficou aterrorizado com esta coragem que Davi demonstrou. Quando Davi termina de demonstrar essa coragem, Saul está ali a olhar, a observar, e Saul pergunta: de quem é aquele, é filho de quem é aquele jovem? Então, o principal servo, um dos principais comandantes de Saul que lhe assistia, diz: eu não sei de quem é que ele é filho. Portanto, significava que nesta altura Saul já não reconhecia Davi. Quando Davi fora antes levado à presença do próprio Saul para ir tocar a harpa. Mas porque o Espírito de Deus já estava em Saul, já estava em Davi, então o Espírito de Deus transformou Davi, tornou-se uma outra pessoa. Lembram-se dessa passagem de tornar-se uma outra pessoa quando aconteceu a Saul, quando o Espírito de Deus foi sobre ele. Então era agora que já Saul não reconhecia Davi. Até o ponto de perguntar quem é, de quem é que ele é filho de quem. Então eles não sabiam responder quem era o pai de Davi. Depois Saul manda chamar Davi e pergunta: quem é teu pai? Então Davi responde: eu sou filho de Jesse, o teu servo. Depois de Davi dizer isso, Davi regressa. Ao regressar, então as mulheres daquela zona recebem em púlpito alegria, cânticos, dança, e começam a clamar em hinos, em coro, em uníssono, a dizer: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Quando Saul ouve isso, então Saul começa a sentir uma raiva, uma inveja, uma ira começou a vir das suas entranhas de dentro e começou a subir e infectou o coração do próprio Saul. Então Saul desde então passou a ter um grande ciúme e uma grande ira contra Davi. E ele começou a pensar com ele próprio: se estão a dizer que eu matei 1000 e Davi matou 10.000, então só falta me tirarem o trono e lhe darem. Então, a partir de então, Saul começa a ter ciúmes de Davi. Então, o que acontece? Davi começa a ser usado nas expedições militares. Cada expedição militar que Davi ia à frente como comandante, ele sempre saía vencedor. Então, é quando Saul engendra um plano para tirar a vida a Davi. Porque ele, como viu que o povo estava com Davi, então ele pensou: a melhor forma de eu matar ou tirar a vida de Davi é ele atrair para uma peleja, para ele lá nessa peleja ser morto pelos filisteus. Então é quando Saul chama Davi e diz assim: Davi, se tu conseguires trazer-me 100 crepúsculos de incircuncisos filisteus, eu vou te dar como esposa uma das minhas filhas. Lembrem-se vocês que essa promessa já vinha desde antes, porque era essa promessa que Davi ouviu ali no quartel quando foi para visitar os seus irmãos. E já existia essa promessa de que aquele que vencer Golias, o rei vai dar a sua filha como esposa. Então, nesta fase, Saul manda os seus mensageiros para irem atrair ou seduzir, entre aspas, Davi, para que Davi fosse uma peleja. Vão dizendo: Davi, o rei mandou-nos informar que se tu trouxeres 100 crepúsculos de incircuncisos, isso vai ser para o rei como
uma vingança, vai ser para o rei como uma oferta. E ele, agradando-se disso, vai te dar como esposa uma das suas filhas. Então Davi responde: quem sou eu para merecer isso? Eu sou tão pequeno e nem sequer mereço tamanha oferta. Então foram dar essa resposta a Saul. E Saul volta a repetir, a persuadir para convencer a que Davi fosse essa peleja. Davi nem mais, Davi faz a uma peleja e ao invés de 100, Davi manda 200 crepúsculos de incircuncisos filisteus para Saul. Saul ficou ainda mais com terror, viu que realmente o Espírito do Senhor está com Davi. Então, é quando Saul, tendo frustrado esse plano de matar Davi, através de atrair a ele para que fosse pelejar contra filisteus, e vendo que, de contrário, Deus só confirmava cada vez mais o poder sobre Davi, é quando ele então convoca os seus servos e as pessoas mais próximas para informar do plano que ele tinha de tirar a vida a Davi. Então, quando ele diz, revela o seu plano de tirar a vida a Davi, aos seus servos, as pessoas mais próximas dele, incluindo o próprio Jonatas. Então, Jonatas não concorda. E Jonatas vai dizer a Davi: Davi, o meu pai está a engendrar um plano de conspiração para te tirar a vida. Mas eu não acho isso certo porque tu sempre foste fiel a ele. Então, mas antes disso, Jonatas faz uma aliança naquele mesmo ato com Davi, ofertando a Davi as suas vestes, o seu manto e as suas armas. E este sinal, de acordo com a tradição hebraica, era um sinal de pacto de aliança, era um pacto de irmandade que os dois estavam a fazer um ao outro. Isto é, Jonatas, desde então, passou a afeiçoar-se também a Davi e passou a ter um amor muito grande para com Davi, como se ele fosse irmão. E isso era um amor recíproco, também correspondido por Davi, porque nós sabemos que Davi lamentou tanto, quer a morte de Saul, mas principalmente a morte de Jonatas, que ele considerava um irmão, a ponto de Davi compor um salmo de lamentação pela morte de Jonatas. Então isso revelava uma amizade que nunca se viu, uma amizade em comum, em todas as amizades de irmandade, de confraternidade, que podem se encontrar ao longo de todo o texto bíblico. Então, quando Saul, Jonatas vai influenciar o seu pai Saul, dizendo: não é justo tu tirares a morte, tu pegares o sangue do homem inocente, porque esse homem sempre te foi fiel. Então, poupa a sua vida. Então é quando Saul diz: eu não mais irei vingar a Davi e vou lhe poupar a vida. Então é quando Jonatas vai convencer a Davi para que Davi voltasse para o palácio para ir continuar a servir a Saul. Então estava ali Davi a tocar harpas, de repente aquele espírito, mau espírito, aquele tormento volta a entrar em Saul e depois Saul pega uma lança, lança uma lança em direção a Davi e Davi esquiva por 2 vezes. Depois de Davi fazer isso, Davi naquele preciso momento ele saiu, nem passou aquela noite no palácio, na casa do Saul. Então ele vai, encontraram que a cama onde deitava Davi estava completamente revestida dos ídolos do pai e coberto. Então é quando eles perguntam: por que tu, Mical, fizeste isso? Por que tu ocultaste ou escondeste ou mentiste ou nos enganaste que Davi estava cá? Então é quando Mical responde ao seu pai que eu fiz isso porque Davi ameaçou-me de morte, mas ela estava a enganar o seu pai. Então isto é que se revela, conforme nós dizemos, esta amizade descomum entre Davi e Jonatas, 2 pessoas distintas, mas que eram unidas por um único amor. Esse amor envia do mesmo espírito que operava nos dois. Portanto, Saul ficava cada vez mais desapoiado no seu plano de tirar a vida a Davi, porque quer o seu filho Jonatas tinha um amor em comum para com Davi, quer também a sua própria filha Mical
também esta muito amava a Davi. Depois é assim que Jonatas, por fim, acaba por vir revelar a Davi que o seu pai Saul tem um grande ciúme por si. E o meu pai Saul, ele não vai medir esforços para tirar a vida. É quando Davi entendeu que melhor que ele poderia fazer para se proteger seria a partir de lá. Quando Mical lhe faz descer de casa, Davi então refugia, sai dali e foi até a zona de Ramá. Lembre-se vocês que Ramá era a terra natal do profeta Samuel. Então ele vai até a terra de Ramá, encontra-se com o profeta Samuel e de lá eles saem, vão fixar morada num outro ponto, chamado Nabiot. Quando chegam lá em Nabiot, Davi contou tudo a Samuel que havia acontecido, isto é, aquela ira, aquela revolta, aquela perseguição e as várias tentativas frustradas de Saul em tirar a sua própria vida. Então Samuel, acolhendo a Davi, ele intromete a Davi junto a outros profetas. Então Saul fica a saber que Davi foi ter com Samuel em Ramá. Então Saul manda as suas tropas, os seus militares para irem até lá, para irem caçar a Davi. Os seus militares, quando estão para irem próximo, para aproximarem-se, para apoderarem-se de Davi, então eles começam a profetizar junto com aqueles outros profetas. E pela segunda vez, então Saul, vendo que a sua primeira tropa não tinha conseguido pegar, segurar ou cumprir a missão, manda o segundo grupo. O segundo grupo também, quando chega lá, começa a profetizar juntamente com aqueles. Então, quando a terceira vez vai o próprio Saul, porque ele viu que não conseguiu as duas primeiras vezes, vai o próprio Saul para até aquela zona de Nabiot, perto de Ramá, onde soubera que Davi lá se encontrava com Samuel. Quando Saul chega lá, Saul também querer aproximar-se para se apoderar de Davi, também eis que o próprio Saul também começa a profetizar entre os profetas. É daqui que mais uma vez volta aquele provérbio, o mesmo que foi proferido quando Saul foi visto a profetizar com os outros profetas, quando ele estava a descer do lugar alto. Novamente este provérbio volta agora a ser remetido. Também Saul estava entre os profetas. Tendo chegado a este ponto, terminamos a parte da exposição deste tema. Fica agora aberta ao momento para questões, sugestões, dúvidas, para podermos aprofundar esta reflexão. Muito obrigado. A paz, irmãos. A paz. Obrigado. Eu tenho aqui umas 3 questões para melhor perceber. A primeira é: nós sabemos que mentir é pecado. Por que Deus instruiu o Samuel a levar novilho para poder escapar do Saul? Segundo, quando Davi venceu a Golias, vinha da casa do Saul ou do seu pai? Terceiro, qual é a mensagem principal do Jonathan para a humanidade hoje, do seu amor com o Davi, por ter revelado o plano do seu pai? Qual é a mensagem principal? Principal do Jonathan para a humanidade hoje, do seu amor com Davi por ter revelado o plano do seu pai. Estimados irmãos, a paz. Durante a aula de hoje, há uma palavra que me veio à mente, que achei interessante partilhar com todos, que quem nos mandatou para fazer esse trabalho pediu para que dissesse a todos, é para dizer a si mesmo, você é abençoado. Pediu para dizer a si mesmo, você é abençoado. Portanto, é esta palavra que eu tenho para transmitir por quem deu-nos a obra. E disto irei seguir com as questões que eu tenho para esta ministração.
Eu gostaria de saber quando é que Davi consagrou-se rei de Israel, pôs a sua unção, porque sabemos que o Saul é que ainda estava no reinado. De seguida, como é que Deus preparou Davi para o reinado? Também gostaria de saber o que Davi pretendia transmitir com as seguintes palavras. Quando um lobo ou um urso tira nem que seja uma ovelha do meu rebanho, eu o persigo e o tiro a vida com as minhas próprias mãos. A sede de Davi de trabalhar para Deus iniciou pós a sua unção ou desde o ventre de sua mãe? Também gostaria de saber como é que o Espírito Santo nos dias de hoje pode nos tocar e tornar-nos novas criaturas. Nos dias de hoje pode nos tocar. Sim, ou a pergunta é mais ou menos o requisito que nós precisamos reunir para que o Espírito nos agracie com este dom de nos tornarmos também novas criaturas. Também gostaria de saber qual é o principal para que o cristão não tema. Davi reinou em Israel ou devolveu este poder a Deus? Por que Deus propositou que o menor vencesse o gigante? Deus instruiu Samuel para que ungisse o sucessor do Saul pelo seu coração. Eu gostaria de saber quais são as qualidades que Deus encontrou, ou como era o coração do Davi para que Deus visse nele um homem que poderia governar Israel de uma forma que Deus pudesse se agradar. Para fechar, gostaria de saber, em forma de resumo, o que é que o chamado reinado e as ações perpetradas pelo Davi trazem como mensagem para nós hoje. Estimados irmãos, muito obrigado por estas questões que foram colocadas.
são questões que vão tornar a nossa reflexão mais proveitosa na medida em que elas vão permitir explorar o que nós iniciamos enquanto tema, trazendo cá mais elementos que vão ajudar a expandir o nível de compreensão, bem como a revelação espiritual que cada um busca por intermédio desta participação, enquanto uma resposta para os diversos desafios, problemas, bem como para as diversas operações com as quais nós vamos nos deparar no dia a dia. Então, pela vontade, pela graça do Senhor e sob guia do seu Santo Espírito, vou passar então a trazer respostas para cada uma destas reflexões ou indagações coletivas. No entanto, são curiosidades que foram explanadas pela igreja esta inspirada pelo próprio Espírito Santo. Então, entendemos assim que é a vontade do Espírito, é a vontade do Espírito que opera nesta igreja, é a vontade do Senhor que é a cabeça desta igreja, para que nós possamos aprofundar este tema, olhando para estes 14 ângulos de apreciação do mesmo tema. E o primeiro desses ângulos é: por que Deus instruiu Samuel a levar a novilha para escapar da ira de Saul? Neste caso, se Deus é Deus da verdade, odeia a mentira, por que ele instruiu a que Samuel mentisse a Saul? Ora, vejamos. O que acontece é o seguinte, é que o que Deus faz, ou os planos de Deus, ele nada faz sem revelar aos seus profetas. Neste caso, quem era o profeta? Era o Samuel. E o que Deus informou a Samuel? Era para que Samuel fosse ungir como rei a Davi. Por quê? Porque Samuel encontrava-se triste e a lamentar pelo fato do Espírito do Senhor ter saído de Saul. Então, Samuel estava ciente do risco que aquilo representasse caso Saul soubesse o que Samuel estava a ir fazer lá em Belém, por um lado. Então, o que Deus diz ou instrui a Samuel não foi uma mentira, não foi para que Samuel mentisse. Foi para que Samuel dissesse a verdade até o nível em que uma verdade até o nível em que implicasse ou importasse ser do conhecimento de Saul. Isto é, não precisava Saul saber qual era o objetivo final da ida de Samuel até a Belém com o intuito de ungir um outro rei. Porque essa verdade o próprio Saul já sabia. Saul já tinha sabido isso muito antes, quando o próprio Samuel, desaprovando a primeira atitude, a primeira falha do próprio Saul, que foi ter ofertado o holocausto no lugar do sacerdote, porque este dizia que estava à espera de Samuel e levava muito tempo. Então, prontamente, naquela primeira falha, foi assim que começou o nosso Mastercoach de hoje. Naquela primeira falha que Saul cometeu, Samuel foi informar a Saul que se Saul tivesse obedecido, Deus naquele dia ia confirmar Saul como rei eterno. Mas pelo fato de ele ter desobedecido, Deus já havia de escolher um outro homem, segundo o seu coração. Neste momento não interessava Saul saber que era naquele dia que realmente Samuel estava a ir ungir um outro rei para o lugar dele. Isso não mudava nada, nem importava a Saul saber. Era a vontade de Deus, que Saul já tinha conhecimento, mas aquela era uma orientação diretamente para o profeta de Deus. Foi Deus que fala para o profeta dele. Então o profeta diz: eu tenho receio que pelo caminho, se Saul souber, possa me tirar a vida. O que eu devo fazer? Disse: leva uma novilha, porque realmente está a ir oferecer holocausto. Está a ir ungir, está a ir oferecer holocausto. Então, leva uma novilha. E se ele te perguntar, diz que vais oferecer holocausto em lugar alto.
E ele parte. Mas o que é que Deus diz a Samuel? A missão de Samuel era para ir ungir outro rei. Então ele diz, leva o azeite e o marfim. E caso te pergunte, leva juntamente também uma novilha. E essa novilha é o que tu vai justificar como sendo o motivo da tua ida. E realmente, Samuel, quando chegou lá, quando os anciãos foram ao seu encontro, ele disse que ele ia lá para oferecer o holocausto. Então, quando ele disse para os anciãos, purifiquem-se vocês, para irem junto comigo. Depois foi quando ele próprio também purificou a Jesse e os filhos. Então, não se trata de uma mentira. Quer dizer, o nosso nível de compreensão tem que ser assim, juntar, né? Temos que recuar um pouco para trás, porque realmente o perigo de nós olharmos só para uma parte assim pontual, sem compreender um enredo, podemos compreender que aqui Deus estava a instruir a Saul para mentir. Mas não foi isso que foi. O próprio Saul já sabia que Deus já tinha lhe desautorizado. Número 2. Quando Davi venceu Golias, vinha da casa de Saul ou da casa de seu pai? Quando Davi vai para o acampamento, ele vinha da casa de seu pai. Porque é Jesse que enviou Davi para ir ao acampamento. Nessa fase em que Davi já estava em casa de seu pai, já tinham se passado anos desde aquela altura em que Davi foi pela primeira vez para o palácio para ir ser apresentado a Saul como sendo alguém que toca harpa e também como sendo um guerrilheiro valente e corajoso. Nessa fase, a primeira vez que Davi era muito novo quando foi ungido. Isso é que é importante também nós compreendermos. Tinha a idade mais ou menos de 20 anos nessa altura. Então, quando Saul conhece e afeiçoa-se a Davi ainda ficou algum tempo lá, na casa de Saul. Mas depois de passar alguns anos, Davi volta para a casa de seu pai em Belém. E uma dessas vezes que já estando lá em Belém, o pai envia a Davi para ir visitar os filhos e saber como é que os filhos estavam. E também levar alguma provisão, algum mantimento para os seus filhos. Então, era essa a origem, era essa a precedência de Davi quando foi vencer Golias. 3. Qual é a mensagem principal de Jonatas para a humanidade do seu amor para Davi, por ele ter revelado o plano do seu pai? A mensagem principal de Jonatas aqui neste ato é o Evangelho. O Evangelho é verdade. O Evangelho é verdade. Por quê? Porque o próprio Cristo, que é o Evangelho, porque ele veio para testemunhar o Pai, e ele veio para fundar o Evangelho. Então, ele próprio é o Evangelho, Cristo. Por isso que Cristo também é um monte. O monte é a revelação. Ele é a própria revelação de Deus. Então, o que isto representa? Este ato de Jonatas representa que o Jonatas era regido pela verdade. O que nós queremos dizer com isso de que Jonatas era regido pela verdade? É que Jonatas reconhece em Davi como sendo aquela pessoa pela qual o Espírito de Deus recaiu ou pousou sobre ele. Então, não obstante Jonatas ser filho de Saul, mas Jonatas, porque era um homem de fé, e ele via e reconhecia que o meu pai desautorizou, o Deus que eu sirvo, o Deus verdadeiro, desautorizou o meu pai, tirou a unção, tirou o poder, tirou o seu espírito do meu pai, mas o Espírito de Deus agora repousa sobre Davi. Então, é isto que Jonatas viu e reconheceu. E por ele ter reconhecido isso, é quando Jonatas, em gesto simbólico, ele despojou-se das suas vestes e da sua arma. Que era o quê? Que era a espada, que era a couraça. Portanto, ele tirou, por assim dizer, a sua identificação enquanto um guerreiro, um comandante de Saul. E nesse gesto, ele estava a reconhecer que Davi era o ungido de Deus. Então, por esse gesto, também queria dizer que Jonatas mostrou que é uma pessoa comprometida com a verdade, que é uma pessoa que honra a Deus e que é uma pessoa que respeita a vontade de Deus. Ainda que essa vontade de Deus possa ir contra os seus gostos ou preferências, ou possa até, neste caso, implicar que a unção saíra. Ele tinha que admitir e aceitar que a unção já não estava mais em seu pai, por quem havia sido escolhido como rei
de Israel para livrar o povo era agora Davi. Então é isto que representa esta mensagem que Jonatas transmitiu por intermédio desse seu ato. 4. O que os 7 filhos de Jesse tinham que Davi não tinha, a ponto de ter preterido Davi na apresentação dos seus filhos? O primeiro aspecto é que vou trazer um fato relativamente curioso. Há quem diga que Davi, sendo filho de Jesse, mas era filho de Jesse com uma outra mãe diferente dos 7 filhos. Mas não é por aí que eu quero aprofundar. Se nós formos a ver, disse que Davi era o mais novo. Então, o que acontece? Jesse, ele, porque também sobre a casa dele, que era Judá, que fazia parte das 12 tribos, ele também enviou também filhos varões da sua casa para que se juntassem a tantos outros para formar uma força de forma a poderem pelejar em nome do Senhor. Então, ele, por essa ordem, envia os que naquela concepção eram os mais fortes, mais preparados e também mais aptos para poderem fazer-se para aquela missão que era guerra, que era luta. Então, o critério principal era a força, era a idade. Então, é assim que Jesse escolhe desde o primeiro, o mais velho, o segundo, o terceiro, assim sucessivamente. Davi, por essa ordem de ideias, porque ele envia estes para irem para a força. Então, Davi, que era o mais novo, foi o que foi confiado a missão de ser o pastor do rebanho. Então, se a questão é, o que os 7 filhos de Jesse tinham que Davi não tinha? Estes tinham idade, eram mais velhos, eram mais experientes, e nos olhos humanos, nos olhos de Jesse, nos olhos até, primeiramente, do próprio profeta Davi, quando ele vê o primeiro filho, pensa que é este o primeiro, depois vê o segundo. Quando Deus diz que não, calma aí, não são os teus olhos que vão escolher, eu é que vou escolher, eu é que vou indicar. Então, é isto que os 7 tinham que Davi não tinha. 5. Quando é que Davi se consagrou a rei de Israel após a sua unção? Logo após Davi ter sido ungido rei de Israel por intermédio do profeta Samuel, ele não começou logo a agir como rei. Ele foi um rei com a unção de Deus, que a partir de então estava a ser guiado, operado pelo Espírito de Deus, mas também ele tinha uma grande honra e consideração para com a vontade de Deus. De que forma? Ele próprio aprendeu e demonstrou pela sua própria vida a saber esperar pela hora e pelo tempo de Deus. Isto é, não obstante ele ter sido ungido como rei, ele não deixou de ser humilde, ele não deixou de ser simples. Aquilo não mudou, tampouco adulterou o seu espírito. Recordam-se vocês que Saul já foi o contrário. Saul, o poder corrompeu a Saul, fez com que o seu ego se inflamasse. Isso fez com que Saul perdesse a unção. Então, quando Deus diz, agora vou escolher o homem segundo o quê? O meu coração. E esse homem segundo o coração dele era Davi. Em que Davi, não obstante ter sido ungido, não perdeu essa humildade. Não perdeu essa sinceridade, essa devoção, essa honra a Deus. É assim que até Davi, fugitivo de Saul, teve por 2 vezes a oportunidade de matar o próprio Saul, mas ele poupou, não tocou Saul. Por quê? Por honra. Porque ele via que ele não tinha que pegar sangue inocente para subir ao reino. Ele tinha sido por eleição divina, então ele não precisava de usar a força. E ele não usou a força para se tornar rei de Israel. Só depois de muitos anos, depois da morte de Saul, quase um período depois de 20 anos de ele ter sido primeiramente ungido, é que ele depois é confirmado rei de Israel. 3 anos depois é confirmado primeiro rei de Judá, depois 3 anos depois rei em todo Israel, depois é quando ele começa a governar todo Israel, muitos anos depois de ter sido ungido pela primeira vez. Número 6. Como é que Deus preparou Davi para o reinado? Então Deus preparou Davi para o reinado de 2 formas. Primeiro preparou Davi para o reinado enquanto ele pastoreava o rebanho. E esta foi uma grande preparação, porque foi lá que Davi voltou como um
guerreiro, com essas duas habilidades que Saul não tinha. Porque ele era um tocador de harpas e ele era valente, era corajoso. Onde é que ele aprendeu essas duas técnicas, essas duas qualidades? Que eram as qualidades que Saul tão apreciava que logo que Davi é apresentado a Saul, logo Saul se afeiçoou a Davi, porque ele tinha duas qualidades. Essas qualidades ele desenvolveu enquanto pastor. Qual foi o segundo momento em que Deus prepara Davi para o reinado? É precisamente quando Davi começa a fazer-se fugitivo de Saul. Então, durante aquele tempo em que Davi fez-se fugitivo, foi perseguido por Saul, também aquele foi um momento de adestramento de Davi para o trabalho que ele tinha pela frente. Nós sabemos que o reinado de Davi foi muito turbulento, foi muito duro, foi muito difícil. Por quê? Porque Davi, ele cometeu um adultério, cometeu uma grande apostasia aos olhos do Senhor, que foi um adultério. Mas ele não ficou pelo adultério. Ele comete o adultério e de seguida ele comete um homicídio. Para quê? Para esconder o primeiro crime. Então, é quando o Senhor manda o profeta Natan. E o profeta Natan vai ter com Davi e pergunta: se tu vires um homem numa cidadela, um homem pobre, só tem uma única ovelha. Depois vê um homem muito rico, com muito rebanho, mas ele leva o único rebanho que tem deste homem pobre. O que tu faria? Davi logo se diz: mate-se esse homem. O profeta Natan disse: esse homem és tu. Davi logo de pronto arrependeu-se. Disse: eu peço perdão. Confessou o pecado, diferentemente de Saul. Então, esta qualidade de Davi, Deus disse, por intermédio do profeta Natan, Deus perdoou o teu pecado, porque ele mostrou esse coração. Em nenhum momento Davi manteve-se arrogante. Ele sempre, mesmo cometendo falhas, ele mostrou sempre misericórdia, perdão, arrependimento. Então, quando o profeta Natan diz: Deus perdoou o teu pecado, mas há uma sentença de Deus que não pode voltar para trás, é que a espada não vai parar de passar pela tua casa. Então começa a espada a passar na casa de Davi. Primeiro foi aquele mesmo filho, daquele contato, aquele cruzamento, encontro que ele teve com Betsaba, perde a vida. O segundo é que a sua filha Tamar é violada pelo seu irmão, que é outro filho de Davi. Depois, aquele filho de Davi que viola a filha Tamar é morto por outro filho de Davi, chamado Absalão. Depois, este filho, Absalão de Davi, que depois ele começa a querer assaltar o poder, a querer usurpar o trono do próprio pai, Davi. Davi teve que andar fugitivo do seu próprio filho. O quinto e último golpe de espada, que era a promessa de Deus que a espada não iria cessar na sua casa, é que depois Davi vê as suas próprias esposas serem violadas publicamente. Então, isto é que mostra o caráter de Davi, o caráter de Deus e a intimidade na relação íntima que existia entre Deus e Davi, que era uma intimidade só deles próprios, não é? Porque Deus conheceu e escolheu Davi pelo coração que Davi tinha. E Davi manteve esta postura de servidão, de obediência a Davi, ao próprio Deus, sendo justo e fiel e aceitando todo tipo de admoestação que ele teria que passar, reconhecendo as suas limitações, as suas falhas. Por quê? Porque Davi era um homem que reconhecia as suas fraquezas, reconhecia as suas fragilidades, pois não existindo nenhum homem que seja perfeito. O mais importante, a principal qualidade Deus procura é o coração. O coração de quem? Daquela pessoa que reconhece que é imperfeita, reconhece as suas fragilidades e confessa diante de Deus, para que Deus possa dar aquela força que ele não tem, que ele precisa. E ele, a partir de então, passa a viver uma vida de total dependência e submissão ao próprio Deus, tal como Davi fez, conforme eu estava a explicar há bocado. Número 7. O que Davi pretendia transmitir quando disse: quando um urso ou leão tira um rebanho da boca, quando um urso ou leão rouba uma única cabeça do meu rebanho, eu pessoalmente ia atrás e tirava da boca desse urso, desse leão, e depois eu próprio despedaçava, matava com a força da minha mão
é este predador. Então, o que Davi quis dizer com isso? Davi quis dizer com isso uma prefiguração de Cristo. Por quê? Cristo é quem? É o bom pastor, não é assim? E o bom pastor, qual é a característica? Mostrava um amor, preocupação com uma ovelha perdida do que 99 ovelhas salvas, não é assim? E Davi também é o quê? É o homem segundo o coração de Deus, não é assim? Então é por isso que Davi depois é confirmado. Há aqui este perfeito alinhamento, só para percebermos como é que os planos de Deus são perfeitos. Então é assim que Davi depois é confirmado como um rei de uma dinastia eterna. Não é? Porque Davi depois passou a inaugurar uma era em que a sucessão da liderança no reinado da tribo não de Israel, passasse a ser descendente de Davi, da casa de Davi, até aquele que é o rei eterno, que é Cristo. Que também nós sabemos que pela linhagem do lado do pai, também ele era descendente da tribo de Judá, pela parte do seu pai José, mas também tinha a parte sacerdócica, tinha a parte levítica, porque ele também era descendente de Maria, que junto com a sua prima Isabel, eram também descendentes da linhagem dos levitas, ou da linhagem de Arão. Número 8. A sede de Davi para trabalhar para Deus iniciou com a sua unção ou desde o ventre da sua mãe? A sede de Davi para trabalhar para Deus de uma forma concertada iniciou com a sua unção, porque a unção é uma confirmação. E é uma confirmação que é operada pelo próprio Senhor. Isto é, o Espírito de Deus começa a operar sobre o Espírito do homem, em que há uma confirmação por intermédio de uma imposição de mãos ou por intermédio de transferência de um Espírito, do Espírito de Deus. E desde então todas aquelas operações, todas aquelas decisões, cláusulas, tudo que é atuado a nível do alto, onde Deus exerce de forma soberana o seu governo, estamos a falar do governo celestial, segundo as leis celestiais, então tudo aquilo que é deliberado lá, é acionado lá, então ele é transmitido por imposição daquele mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus está naquele homem, e aquilo que é decidido lá na lei celestial começa a operar no mesmo Espírito para aquilo que o homem faz na forma de obediência, submissão, fé intrépida e coragem. Então, essa sede inicia com unção, desta forma que nós estamos a explicar. É assim que Davi não só torna-se um novo homem, mas também ele começa a florescer. Isto é, o esplendor do Senhor começou a manifestar-se cada vez mais no seu rosto, de forma que Davi começou até a mudar de aspecto visual, que até algumas pessoas já não passaram a não reconhecer quem era esse mesmo Davi. Número 9. Como é que o Espírito Santo nos dias de hoje pode nos tocar ou nos agraciar com a sua unção? O livro de sabedoria diz que o Espírito Santo vagueia pelas ruas, pelos bairros, pelos chapas, pelas casas, pelos passeios, por todo lado. O Espírito do Senhor abunda e ele está lá à espera de pessoas que tenham fome, que tenham sede, que tenham sinceridade para poderem aceder, para poderem, pela fé. Porque isto tudo é pela fé. A questão está muito bem colocada. Como é que o Espírito Santo nos dias de hoje pode nos tocar? O que Cristo disse aos seus discípulos? Mantenham-se unidos pela mesma fé, pelo mesmo Espírito. E eles obedeceram. Mas houve daqueles alguns que desistiram, porque era um grupo de mais ou menos 500 pessoas. Alguns desistiram, ficou um quarto, 125, não é assim? E são esses que depois perseveraram e depois de 10 dias realmente houve a descida do Espírito Santo. Então penso que este exemplo é suficiente. 10. Qual é o principal para que Cristo nos... Muito obrigado. Qual é o principal para que o cristão não tema Golias? Então vamos olhar para quais são as armas que Golias tinha, quais são as armas que Davi tinha. Golias, era um guerrilheiro desde a sua mocidade. Ele fazia isso para aquela peleja altamente equipado, com uma espada, com um revestimento de couraça ou uma armadura, e também com proteção
nas pernas, tudo com material de bronze e um capacete. Isso, toda a sua armadura pesava cerca de 50 quilos e só a sua espada pesava cerca de 6 quilos. É assim que Golias se apresentava. Eram essas as armas de Golias. Quais eram as armas de Davi? As armas que Davi levava para enfrentar o Golias, primeiro quiseram lhe equipar e darem armas equivalentes a Golias. Davi experimentou, Davi disse, não estou confortável. Não sou eu. Libertem-me, tirem-me dessas armas. Porque eu quero usar as armas que eu conheço, que é a arma da fé. A arma mais poderosa que o cristão tem é a fé. Então, como é que Davi vestiu a fé para fazer aquela peleja contra o Golias? Então, Davi fez aquela peleja em nome do Senhor. Davi diz assim, enquanto tu levas a espada, enquanto tu levas o escudo, enquanto tu levas a couraça, eu te enfrento em nome do Senhor que é soberano. Então Davi levava o nome de Deus, Davi levava essa fé. E depois, em termos de meios materiais, o que essa fé representava? Era representativo de um bastião, conforme estamos a dizer, uma vara. A vara de Davi, aquela vara que ele usava enquanto pastoreava. Aquela vara de Moisés, que é uma simples vara, um simples bastião, mas operado pela fé. Então Davi levava isso. Davi levava igualmente uma funda. E Davi escolheu algumas pedras. Tão somente isso. Então essas foram as armas que Davi levava, e essas são as armas que o cristão deve usar hoje para vencer o Golias. Não é para não temer, é para vencer. Para o cristão, quando vai em nome de Cristo, não tem possibilidade de perder. Não existe essa possibilidade. A única possibilidade que existe é vencer em nome de Cristo. Então, a principal arma que o cristão deve levar hoje, porque a guerra não é corpo, não é sangue, a guerra é espiritual. A arma que nós temos, a arma mais poderosa e eficaz, tão temível que até o próprio Golias, o próprio Satã, Lúcifer, não existe principado, potestade ou espiritual, príncipe nas trevas, não existe dragão, não existe anticristo, não existe falso profeta que resista à fé. Isto é, pelo nome de Cristo, pela fé. Não existe Golias, não existe inimigo. Por quê? Porque não existe porta que vai se fechar diante do nome de Deus. O nome de Deus, o nome de Cristo é uma autoridade. Sangue de Cristo é o sangue, o elemento mais poderoso que existe aqui na face da terra. Não existe nada mais que possa se submeter, se opor, colocar-se à frente diante dessas grandezas. Então não somos nós. É Ele. Não é o cristão. É o próprio Cristo. Por quê? Porque Deus é Deus do exército. Ele é um Deus de guerra. Ele é um Deus de conquista. Ele é um Deus de justiça. Então, o cristão, quando olha para a disposição e a forma como Davi enfrentou a Golias, lá encontra a resposta sobre como é que nós hoje podemos enfrentar, vencer Golias, desertos, montes, principados, dragões, anticristo, falso profeta. Não existe nada que possa resistir. Número 11. Davi reinou em Israel ou devolveu esse poder a Deus? Davi reinou em Israel pela vontade soberana do Senhor. Quando perguntamos se devolveu esse poder a Deus, o que acontece? Tá bem, já percebe. É por causa daquela correção do momento em que o povo exigia um rei, quando exigia um rei a Samuel, e depois Samuel então unge Saul. Então o fato de ter ungido a Davi foi a devolução do reinado ao próprio Deus. Sim, foi uma devolução do reinado ao próprio Deus. De tal forma que nesta época de Davi, o reino de Israel tornou-se o reino mais poderoso que existe na face da terra. Foi Davi, depois foi consolidado com Salomão. Foi o reino mais poderoso aqui na face da terra. É por isso que não é de estranhar que hoje o reino eterno seja também
O mais poderoso. Portanto, isto começa daqui, neste momento. Davi inaugura uma época em que Deus constrói uma casa para Davi, mas eu vou explicar um pouco mais à frente sobre isso. Mas começa com Davi, sim, começa com Davi, para frente estava a apontar a Cristo. Então, desde essa altura já estava a prefigurar a Cristo, porque Cristo é que, sim, como bem dizia, estava a devolver o poder para o Senhor, o poder sobre os destinos, sobre o reinado, sobre as operações, sobre a organização do reino. Sim. Número 12. Por que Deus propositou que o menor vencesse o gigante? Isso faz-nos lembrar a parábola do grão do mosteiro, né? Diz que o mosteiro é o cereal mais pequeno, mais insignificante, mais desprezível. Tem uma semente tão pequena, mas que depois ela, quando germina, a árvore torna-se tão frondosa a ponto de até abrigar as aves dos céus. Então, porque Deus, ele tem gozo em distorcer a natureza humana. Essa é a tática preferida de Deus. É por isso que Cristo veio para os gentios, veio para os fracos, veio para os oprimidos, veio para os rejeitados. Os últimos serão os primeiros. Os pequenos são os maiores. Então, tudo isso não é parábola, tudo isso não é fábula. Tudo isto é em concordância e em alinhamento à própria vontade de Deus. 13. Quais são as qualidades que Deus encontrou em Davi? Quais eram as qualidades do coração de Davi? O coração, homem segundo o coração de Deus. O que Davi tinha em termos de disposição do coração? Davi era um homem que ele era muito consciente das suas fragilidades. Isto é, o mundo pensa que quem é dócil, que quem é manso, quem é bondoso, quem é sincero, quem é verdadeiro, vê-se isso como um sinal de fraqueza, vê-se isso como um sinal de derrota, vê-se isso como um sinal de incapacidade. Mas isso é uma grande mentira que o mundo vende até os dias de hoje. É uma grande mentira que o mundo vende e que muitos compram até os dias de hoje. Mas isso é extremamente falso, tanto quanto é isto que eu vou responder. Por que Deus escolheu Davi segundo o coração de Deus? O que tinha o coração de Davi? Davi era um homem que ele não tinha receio, não tinha vergonha, nem se inferiorizava pelas suas fragilidades, pelas suas fraquezas. Ele voltava, ele apresentava as suas fragilidades, a sua fraqueza, porque o que Deus quer somente é sinceridade. Então Davi tinha essa sinceridade. Depois Deus, então, ele agia com pessoas assim. Por quê? Porque ele é uma pessoa que é admoestável. Deus gosta de pessoas, gosta de instrumentos, pessoas com quem ele pode trabalhar, açoitar, censurar, sugerir, e a pessoa é maleável, aceita, comunga, aperfeiçoa, sempre à luz da vontade de Deus. Então, esse aqui é o coração de Davi. É uma pessoa que está sim das suas fragilidades, não uma pessoa que vai com arrogância, com prepotência, como se já soubesse tudo, ou como tendo uma unção, então já não precisasse mais de Deus. Então, não é este o coração de Davi. O coração e a disposição de Davi é reconhecer as suas fragilidades e fazer das suas fragilidades uma condição para que Deus lhe honrasse. Por isso é que nós dizemos que o Senhor complete a boa obra iniciada em nós. Por quê? Onde termina a nossa fé, começa o poder de Deus. Mas o poder de Deus nunca vai começar numa fé que não é uma fé que se submete à sua vontade. Então, a vontade de Deus não opera sobre uma fé que não vai em concordância com a vontade de Deus. Então, a fé que vai em concordância com a vontade de Deus é uma fé que é dócil, volátil e aberta para que o Senhor possa moldar, aperfeiçoar. Porque esta pessoa que reconhece suas fragilidades, esta pessoa está a reconhecer que quem é perfeito é Deus. Eu não sou perfeito, Deus é que é perfeito. Então, o Senhor aperfeiçoa. Esse aqui era o coração padrão do Davi. 14 e último, o que é que o chamado, o reinado ou as ações de Davi trazem como mensagem para nós? Eu devo aqui trazer 3 aspectos que marcam as ações de Davi. Davi era um homem que buscava sempre a face de Deus. Ele sempre buscava estar constantemente na presença de Deus. Como? Em oração, em ação de graça e em louvor. E é assim que Davi teve como principais obras
do seu chamado, o reinado e também a composição dos salmos. Repito, as principais obras de Davi foram o reinado e a composição dos salmos. Por quê? Porque este era o caráter de Davi e isto é aquilo que nos dias de hoje nós podemos beber, aprender e praticar, quer do caráter de Davi, bem como da atitude de Davi ao longo de todo o tempo em que ele esteve a servir ao Senhor. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença, vosso acompanhamento e o interesse. Estas lições encontram depositadas em nossos arquivos digitais, nossa página Facebook, Antônio Sene_Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sene_LDA, e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.